Começa agora o programa Revitalizar, realizado e desenvolvido pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana no bairro dos Pires, em Limeira, São Paulo. Revitalizar é o processo de transformação da vida, da família e da fé, por meio da Palavra de Deus. Bom dia, estimado irmão e estimada irmã em Cristo Jesus. Eu sou a pastora Elfi e nesse domingo estou com vocês aqui na Rádio Lollapalooza, no programa Revitalizar. Bem-vindo, bem-vinda. Desejo que a palavra de Deus seja ânimo para você e te fortaleça na vida de fé. Que a graça e o amor de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo seja contigo. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs,
Chegamos nesse 16º domingo após Pentecostes. Em si, é o que nós chamamos de tempo comum, um tempo de alimentarmos a nossa fé e chegarmos ao amadurecimento da mesma. E nesta fé, também nossas atitudes e ações derivam. Deixa eu te perguntar, quando alguém nos prejudica, faz o mal contra nós, algo onde nós somos fortemente prejudicados, qual é a nossa atitude? Qual é a tua atitude? Nós ficamos pé da vida e buscamos vingança? Como conhecemos o ditado, vingança é um prato que se come frio? Ou perdoamos e voltamos a viver em comunhão com a pessoa, apesar do mal sofrido? Qual é a nossa atitude? Partilho contigo a leitura de Gênesis 50, versículo 15 a 21. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Assim diz a passagem de Gênesis, o capítulo 50, versículo 15 ao 21. Final da história de José. Depois da morte do pai, os irmãos de José disseram: talvez José tenha ódio de nós e vá se vingar de todo o mal que lhe fizemos. Então mandaram dizer a José: antes que o seu pai morresse, ele mandou que pedíssemos a você o seguinte: por favor, perdoe a maldade e o pecado dos seus irmãos, que o maltrataram. Portanto, pedimos que perdoe a nossa maldade, pois somos servos do Deus de seu pai. Quando recebeu essa mensagem, José chorou. Depois os próprios irmãos vieram, se curvaram diante dele e disseram: aqui estamos, somos seus criados. Mas José respondeu: não tenho medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Assim, ele os acalmou com palavras carinhosas que tocaram o coração deles. Até aqui a leitura do livro de Gênesis. Aqui, para podermos entender esse texto e toda a dimensão da atitude de José, precisamos saber tudo o que José passou antes de chegarmos nesse trecho bíblico. Conhecemos a história de José? Ele era filho de Jacó com a esposa amada Raquel, filha de Labão, a qual ele trabalhou por 14 anos para tê-la como esposa. Raquel era estéril, não podia ter filhos. Contudo, Deus ouve a Raquel e a tornou novamente fecunda, conforme Gênesis 30, versículo 22. E por Deus lhe ter tirado o vexame, deu o nome deste filho de José, conforme Gênesis 30, 23 a 24. Jacó teve filhos com Raquel, com Lia e com as servas de Raquel e Lia, 12 no total, conforme Gênesis 35, 23 a 26. José era o mais amado pelo pai do que os seus irmãos, pois ele era filho de Jacó já em sua velhice. Esse amor de Jacó por seu filho José faz com que ele lhe presenteie com uma túnica, enquanto não presenteara aos outros filhos, conforme o livro de Gênesis 37, versículo 3. Ainda José, certa vez, teve um sonho no qual ele fica de pé, enquanto seus irmãos se dobram diante dele, conforme o próprio livro de Gênesis 37, 5 a 10. Tudo isso fazia com que os irmãos de José o odiassem. Talvez também nós já passamos por isso. Achamos que nosso pai e mãe amam mais o nosso irmão ou irmã do que nós. Infelizmente, sim, às vezes temos inveja do nosso irmão ou irmã. E aqui os irmãos de José foram mais longe, chegando ao ponto de vendê-lo como escravo, e para acobertar a verdade do seu pai, Jacó,
Eles mentiram dizendo que um animal selvagem o havia devorado, conforme Gênesis 37, versículo 27 a 33. Este é um dos males pelos quais José passou. Lhe foi tirada a liberdade de viver na casa com seu pai e foi vendido como escravo. Pergunto, qual seria a nossa atitude para com quem fizesse tal coisa para nós? Perdoaríamos? Qual seria a nossa atitude se isso fosse feito a nós? Pois é, falar que devemos perdoar quando nada foi feito contra nós é fácil. Muito fácil. É fácil para falar a verdade. Mas qual é a nossa atitude, a nossa reação quando algo concreto acontece? Quando realmente alguém faz o mal para nós e nos prejudica? Os irmãos de José acharam que ele se vingaria deles. Como lemos no versículo 15, depois da morte do pai, os irmãos de José disseram: talvez José tenha ódio de nós e vá se vingar de todo o mal que lhe fizemos. Aqui os irmãos de José mostram o que nós faríamos se alguém fizesse tal coisa contra nós. Sim, pagaríamos o mal recebido com outro mal. Eles, inclusive, sabem que José não estaria fazendo nada errado segundo a justiça do olho por olho, dente por dente. Isto é, se alguém me faz mal, eu posso devolver na mesma medida, na mesma moeda. Com esse medo de José lhes devolver o mal, enviou seus servos a José para falarem com a palavra ordenada por Jacó, seu pai, como lemos no versículo 16 e 17a. Antes que seu pai morresse, ele mandou que pedíssemos a você o seguinte: por favor, perdoe a maldade e o pecado dos seus irmãos, que o maltrataram. Jacó sabe que seus filhos cometeram um mal contra José. Ele sabe o que realmente aconteceu. E aqui Jacó, o pai, ordena o perdão. Somente o pecado concreto pode ser perdoado. Se não tivesse pecado, não teria necessidade do perdão. Esse pedido por perdão encontramos em Jesus Cristo. Na cruz, ele roga a Deus, o Pai: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Segundo Lucas 23, versículo 34. Aqui acontece a justiça de Deus, uma justiça diferente da justiça humana. Enquanto que na justiça humana o mal é pago com o mal, pago no olho por olho, na mesma moeda, tendo apenas o aumento do mal e a condenação. Diferente desta, na justiça de Deus temos uma justiça salvadora, a qual acontece por meio do perdão. Na justiça de Deus, o mal é cortado pela raiz, dando à pessoa perdoada um novo começo. Então, perdoamos? Mas perdoar o quê? Somente pecado concreto pode ser perdoado. Ainda José só pode perdoar os seus irmãos quando eles se arrependerem e confessarem o seu pecado. E é justamente isso que os irmãos fazem, como lemos no versículo 17. Portanto, pedimos que perdoe a nossa maldade. Aqui acontece a confissão dos pecados e a busca pelo perdão. Perdoe a nossa maldade. Eles sabem que fizeram mal para José e o prejudicaram e muito. Não foi só um deslize ou algo sem importância? Não. Foi algo terrível que eles fizeram. Contudo, apesar de toda a sua maldade, eles se agarram na esperança em Deus e dizem, como lemos no versículo 17, pois somos servos do Deus do seu pai. Aqui eles explicitam Jacó como pai, que foi temente a Deus, confiou em Deus e sempre esteve na presença do pai. Na obediência e confiança em Deus, Jacó tinha comunhão com Deus. Agora, para nós todos voltarmos a ter comunhão com Deus e uns com os outros, também nós precisamos ser obedientes e dar o perdão, pois isso que os servos de Deus fazem. Fácil? Não, não é fácil. A vingança é bem mais fácil, dar o troco é mais fácil. O perdão é muito mais difícil, por isso é divino, e somente quem está na comunhão com Deus o pode fazer. Qual foi a atitude de José diante disso tudo? Como lemos no versículo 17, quando recebeu essa mensagem
José chorou. Quando li essa parte do versículo, logo me veio à mente Jesus Cristo. Na Bíblia não temos nenhum relato onde Jesus sorriu, apenas um onde Jesus chorou, João 11:35. E no versículo seguinte nos é explicado o motivo do choro de Jesus, conforme o mesmo Evangelho. Vede quanto o amava. É o amor que leva Jesus a chorar. Pois somente o amor se compadece de quem mais precisa. Como diz um ditado, me ame quando eu menos merecer, pois é quando eu mais preciso. Sim, esse é o mesmo amor de José pelos seus irmãos. Ele se compadece e os ama quando eles menos merecem, mas quando mais precisam. Agora, baseados nesse amor, não há mais lugar para o medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, conforme 1 João 4,18. Se antes os irmãos de José haviam enviado seus servos para falarem com ele, agora eles mesmos comparecem diante de José, como lemos no versículo 18. Depois, os próprios irmãos vieram, se curvaram diante dele e disseram: aqui estamos, somos seus criados. Eles se achegam diante de José. Mas como eles se achegam? Não é de qualquer jeito. Com essa atitude, a pessoa está dizendo: eu não sou nada, eu não valho nada, eu sou a pior de todas as pessoas. Aqui estou no chão, aos teus pés. Eu não possuo nada pelo qual me possa defender. Eu não consigo apresentar nada de bom que mereça o teu perdão, pois o que fiz é imperdoável, e por ser imperdoável me torno teu criado. É isso que os irmãos de José fazem. Somos seus criados. Pergunta a você: se fosse contigo? Aqui José acalma os seus irmãos ao dizer: não tenham medo. Ele diz que ele não vai condenar, mas vai ajudá-los. E por que José não vai condenar os seus irmãos? Porque ele não se coloca no lugar de Deus. Somente a Deus cabe todo o julgamento. Somente Deus tem o poder de condenar. Sim, nessa humildade, José dá um testemunho de fé. Ele olha para cima, para a vontade de Deus e diz, como lemos no versículo 20, é verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. José sabe que os irmãos foram maldosos ao vendê-lo como escravo. José sempre foi fiel a Deus, suportando todo o mal recebido, e ele diz: mas Deus mudou o mal em bem. E aqui se cumpre a vontade de Deus, isso é, salvar a vida de muita gente. Novamente enxergamos aqui a ação de Jesus Cristo, todo o mal que ele passa, suporta na cruz para salvar muita gente. Salvar a nós, pessoas pecadoras. Conseguimos? Difícil, não é mesmo? Contudo, José ainda vai mais longe. Além de perdoar, ele diz aos seus irmãos, como lemos no versículo 21a e b: não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Sim, José acalma os seus irmãos quando diz para eles não terem medo. Vocês não precisam ter medo. E por que eles não precisam ter medo? Porque José vai cuidar deles. Aqui confesso que perdoar é muito difícil. E ainda mais cuidar da pessoa que fez o mal para nós. Também aqui eu preciso reconhecer, ó Deus, ser propício a mim, pecador, conforme fala o evangelista Lucas, pois eu não sei se consigo fazer isso tudo que José fez. Eu não consigo amar como Jesus amou, eu realmente não sei se consigo. Aqui somente a ação de Deus por meio do seu Santo Espírito, somente na fé, tudo isso é possível. E na fé, assim como os irmãos de José foram consolados, também nós o somos. Os irmãos de José foram acalmados a partir das palavras dele, como lemos no versículo 21. Assim ele os acalmou
com palavras carinhosas que tocaram o coração deles. E é isso que a palavra de Deus faz conosco quando alcança o nosso coração. Nos acalma e nos concede a paz. Essa paz procede da confiança em tudo que Deus faz. Essa paz José possuía, tanto que mesmo em meio aos sofrimentos, permanecia firme em Deus e concede o perdão. Essa paz também teremos quando concedermos o perdão. Essa paz os irmãos de José receberam ao confiarem no perdão recebido. Essa paz nós teremos quando confiarmos no perdão que Jesus nos concede por meio da sua obra ao dar a vida na cruz pelo perdão dos meus e dos teus pecados. Que Deus nos ajude. Amém. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Te convido para orar comigo. Senhor Deus, te agradecemos por mais essa semana que tu nos concedeste para vivermos em teu amor. A tua palavra nos diz: tudo que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Assim rogamos, concede-nos o teu Santo Espírito, o Espírito que nos ensina a termos esperança somente em ti, o Espírito que nos dá a paciência de esperarmos somente em ti, mas também a paciência para com o nosso irmão, para com a nossa irmã, o Espírito que nos dá coragem para darmos testemunhos do teu amor por nós e por todas as pessoas. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que contigo e o Espírito Santo vive e reina eternamente, nós oramos. Amém. Alguns avisos para você nessa manhã. Fique ligado que daqui a pouco teremos culto aqui na Comunidade dos Pires, às 9 horas, com Santa Ceia. E a criançada pode vir, que tem culto infantil também. Então, todos e todas
Venham muito animados e também você que ainda não conhece, que nos assiste agora, também está convidada a participar. E lembrando que você pode acessar a rádio pelo site lulapaluter.com.br e também baixar o aplicativo para Android, Lula Paluter, e pode se inscrever no canal do YouTube Luteranos Pires e também seguir a nossa página no Facebook, Comunidade Luterana no Bairro dos Pires. Assim também receba a bênção do Senhor para este dia. O Senhor Jesus Cristo esteja ao teu lado para te defender, esteja dentro de ti para te conservar, esteja diante de ti para te conduzir, esteja atrás de ti para te guardar e acima de ti para te abençoar. Amém. Ide na paz do Senhor e o servi com alegria e amor. Amém. Lindo és meu mestre, lindo és meu mestre.